Bárbara, obrigada por ter vindo. Primeira vez que você vem, né? Sim. Ah, obrigada. Bárbara Costa tem tudo a ver com coluna, né? Costas, tá tudo assim certinho, né? Daqui a pouco a gente vai falar no programa, a gente vai conversar com o ortopedista, doutor Cristiano. A gente vai falar sobre postura, a importância da sua postura. Você que trabalha muito em pé ou muito assentado, porque tem gente que varia muito. Você trabalha mais em pé, né, Bárbara? Varia também. No consultório mais sentada. Ah, é? E às você vezes, atende no consultório também. Isso, dando consultoria mais em pé. Que bom, então é bom que você tenha essa variação. Tem gente que fica sentado 8 horas no dia. Com certeza. Né? Ou fica muito em pé. Então, a postura é importantíssima. E a nossa postura também fala muito sobre nós, sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente vai conversar também com a Mirilandes, que é psicóloga. Tudo isso daqui a pouco você não vai perder. Agora nós vamos aprender a quiche, que está com a cara ótima. Quiche é fácil de fazer, Bárbara? Quiche é muito fácil, né? É um prato mais sofisticado. A gente pode servir em festas, eventos e também pode servir para o nosso dia a dia como alimentação mais saudável. Delícia, eu amo. Então vamos aprender. E essa que você trouxe hoje melhor ainda, porque normalmente a gente come aquelas que não são com farinha integral, farinha comum. E você trouxe a farinha integral, né? Que tem mais fibra, que é muito melhor pra gente. Bom, então nessa receita a gente vai precisar, né, de uma vasilha grande pra gente misturar os ingredientes e preparar a massa. Então nós vamos utilizar aqui primeiro a farinha de trigo 100% integral. Então eu vou colocar a farinha. Bom, depois eu vou acrescentar a manteiga. Temperatura ambiente melhor, né, Bárbara? Isso, quanto... Fica mais fácil de Sim, misturar. se puder até derreter ela, vai ficar mais fácil, né? Verdade. Pra manusear, porque essa receita não tem jeito, tem que botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa. O legal é que geralmente muitas receitas levam farinha integral, mas levam um pouco da farinha branca também. Essa não leva farinha branca. Sim, essa não leva. Então a gente vai utilizar um pouco de manteiga para dar liga. A proporção é bem pequena diante do tamanho da receita. Sim. E vamos utilizar água também. Então nós vamos mexendo a massa com a mão, formando uma farofa úmida. Tá. E aí, aos poucos, nós vamos acrescentando a água para que a gente tenha uma massa mais homogênea, unida, né? Ótimo. Quando você amassa, eu já vou deixar o pessoal anotar a receita. Sim, pode tá colocar amassando receita. aí, mão na massa é muito bom, delícia. Receita na tela para você já anotar e é fácil de fazer, dá para você perceber. Daqui a pouco você vai terminar de ver a receita, mas anota aí. Pode fazer também, né, Bárbara? Ela individual, né? Aquela pequenininha de festa, qualquer tamanho que quiser, né? Sim, é só abrir a massa na forminha de empada, né? Ou na forminha de quiche, que também tem fundo removível, e fazer o tamanho individual, que pode servir para o lanche, né? Para levar para o trabalho, para as crianças, certo? Então aqui a massa já está quase pronta. Ó, a gente foi amassando e colocando a água aos poucos, para que ficasse uma massa homogênea e não ficasse muito mole. Então ela fica essa massinha assim toda unida. Não tá grudando na mão, não gruda na mão mais, olha. E aí a gente vai abrir numa forma de fundo falso, né? Tá. Então nós vamos colocar a massa aqui e vamos abrindo ela, forrando toda a forma. Ó, então eu começo cobrindo o fundo e depois eu vou para as laterais. E essa receita que você está dando é para esse tamanho de forma, que é bem grandinha, né? Que é bom que dá para a família toda. Isso mesmo. Então, se forem individuais, se for individual, daria quantas, você sabe? Bom, depende do tamanho da forminha, mas se for uma forminha tamanho de salgado, de lanchonete, daria pelo menos umas 6 a 8 unidades. Ah, tá. Grandes. Joia. Então o fundo vai sendo todo forrado, ó. E bem fininha? Bem fininha a massa. Quando a gente começa a cobrir as laterais, a gente vê que o fundo ele já fica assim com uma espessura bem baixinha, de meio centímetro, é uma coisa bem fina só para acomodar o recheio, né? Então, maravilha. E é muito importante lembrar, né, que para saúde óssea e saúde muscular, que é o que a gente vai tratar aqui hoje no programa,
Essa massa 100% integral, ela vai trazer carboidratos que ajudam a fortalecer os músculos, trazer glicogênio para o nosso músculo. E o recheio ele vai ser essa fonte de proteína e também de cálcio, porque a gente vai utilizar um queijo, né, um queijo magro dentro dessa preparação. Ótimo. E o bom da quiche também é que você pode variar bem o recheio, assim, fora os ovos e o queijo que são base, Isso. você pode variar também, né? Sim. Pode fazer de um monte de coisa que quiser, que tiver em casa, como você está utilizando hoje o alho poró. Tem gente que faz de bacon, faz de... manjericão com tomate. Ah, que delícia. Isso, então é uma massa bem versátil. A gente pode utilizar frango, orégano no lugar do alho poró, ervas finas de forma geral. Verdade, delícia. E pode ser congelado também. Então, após assar, eu posso fracionar, ou seja, cortar os pedaços e congelar. E depois reaquecer no micro-ondas. Ok? Então, aqui, ó, a forma já está toda forrada. Eu vou reservar essa massa, então eu não preciso assar ela antes. Então, eu reservo e... Você vai assar tudo junto, então? Tudo junto. E não precisa furar também, não, né? Porque ela não vai ter precisa furar a massa, ela não sobe, tá? Ótimo. Então, nós vamos colocar aqui. Para esse recheio, nós vamos precisar dos ovos. Então, eu vou colocar aqui primeiro os ovos. A Bárbara fez rapidinho, né, gente? Eu vou fazer uma ajeitadinha nele, né? Aqui, muito bem. Porque televisão aqui não tem jeito, não pode ficar caprichando igual em casa, né, Bárbara? Então, a gente vai bater aqui os ovos. Vamos temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino. Moidinho na hora de preferência, né? Sim, bem libera melhor. muito mais sabor, né? Aqui eu vou colocar o creme de leite. Então, ó, a gente vai misturando os ovos com o creme de leite. Creme de leite comum? Creme de leite fresco ou leve, né? Que é esses com um teor menor de gordura. Tá. Então, eu misturei. Agora eu vou acrescentar o queijo ralado. Esse queijo qual é? Esse é o queijo Minas Frescal. Ah, tá. Então, ele tem bastante cálcio em cada porção. E um pedaço desse pode representar até 20% da quantidade de cálcio que a gente precisa por dia. Ó. Um pedaço da nossa quiche, né? Maravilha. E nós vamos saborizar agora, ó. A gente forma esse recheiozinho. Vamos saborizar agora com o alho poró. Então, o alho poró já tá picadinho. E a gente despeja ele na nossa massa. Não precisou dar uma... Não vai cru mesmo, né? Ele vai cru na massa, não precisa refogar ele antes do preparo da torta, ó. Então eu vou incorporar esse alho poró na nossa massa. Fazendo igual a minha mãe, sabe? Que eu faço, todo mundo aqui eu falo da minha mãe. E a minha mãe não gosta que desperdiça. Isso mesmo, e aí a gente usa esse utensílio que chama espátula ou pão duro, né? Ele tem tudo a ver com pão duro, mas não é pão duro, né? Acho Sim, que pão acho duro que é injusto. a gente, na nutrição, a gente fala aproveitamento integral do alimento. Isso, né? Pão duro não, pão duro de jeito nenhum, isso não é pão duragem, isso é inteligência, Sim, né? Sim, a gente tem que aproveitar o alimento. Aproveitar tudo. Respeita o alimento, né? Bom, vou acertar aqui mais um pouquinho de sal e pimenta do reino. E aí a gente vai preparar essa torta para ser colocada no forno pré-aquecido. Então a gente já liga o forno antes de colocar a massa. Pré-aquecido de 180 graus? 180 a 200 graus Celsius. Ah, ótimo. E pré-aquecido por 10 a 15 minutos. Se tiver tudo ali separadinho, é a conta de você fazer, né? Misturar enquanto aquece. Isso mesmo. Gente, delícia. Então a gente vai aqui, ó, colocar o recheio na massa. E vamos assentando aqui. Pode colocar outro tipo de queijo também, né? Sim, pode pôr mussarela ou parmesão para dar um sabor mais forte, né? Isso, porque o frescal é bem... mais suave. Mais suave. Que aí vai predominar o sabor do alho poró mesmo, né? E quando a gente utiliza um queijo mais curado, também até um Minas curado, ele vai trazer um sabor diferenciado para a receita. Pode pôr abobrinha também, né? Delícia. Abobrinha, cenoura ralada, cebola. Fazer um de legumes. Isso. Delícia, gente. Ótima receita. Receita super boa, super versátil. E também para quem tem algum problema em relação à utilização de trigo, não pode consumir, a gente pode substituir por aveia, né? Que é uma farinha sem glúten também. Se fizer essa mesma receita com a farinha de aveia, dá certo? Com a farinha de aveia dá certo. E aquela mais fininha, né? Isso, a farinha mesmo, não os flocos. Os flocos você precisaria triturar.
no liquidificador. E pode fazer, não sei se você já testou com farinha de amêndoa? Sim, uma ideia misturar até a farinha de aveia com a farinha de amêndoa, que ela é uma oleaginosa, pode ser utilizada em pratos com menor teor de carboidrato. Então, se a gente utilizar a farinha de amêndoa aqui ou farinha de castanha de caju, ela é uma substituta à altura para esse tipo de massa. Delícia! Ok, então aqui, ó, finalizamos a massa, assentamos aqui, espalhando bem sobre toda a torta. E agora a gente leva essa massa ao forno para assar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.